Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão. Graças a Deus, a vida agora volta à normalidade. Para quem tava com saudade do Vascão, agora é jogo em cima de jogo e vai melhorar pra gente produzir conteúdo para vocês também, tá bom? Então chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. Vai ser um prazer produzir conteúdo para você. Aproveita para se inscrever aqui no canal, seguir o meu perfil oficial do Instagram e também dar uma olhada lá na lojinha do Futebolaço. A gente vende várias camisas antigas do Vascão da Gama. Você pode estar adquirindo com a gente. Lembrando que a gente também adquire a sua camisa. Aquela camisa sua que está em bom estado, você não usa mais, entre em contato com a gente que a gente pode estar adquirindo. Dito isso, galera, vamos aí para as informações. O Vasco enfrenta a equipe do Botafogo daqui a pouquinho, às 18h30 no Mané Garrincha, e o Vasco foi recebido de maneira muito calorosa, como normalmente é recebido quando joga fora do Rio de Janeiro. Então a galera de Brasília recebeu os jogadores no saguão ali do hotel, foi bem bacana, os jogadores tiraram foto, deram autógrafo. Então mandar um abraço para toda a galera aí do Distrito Federal, a galera das regiões, né? Inclusive teve alguns clientes nossos da lojinha do Futebolaço. Mandar um abraço pro Neto, por exemplo, alguns vascaínos dessa região que compram com a gente lá na lojinha do Futebolaço, que estão indo pro jogo. Inclusive o Neto me agradeceu que ele comprou uma camisa templária comigo, aquela preta e dourada de 2009, e a camisa chegou para ele ontem. Ele tava preocupado se ia chegar antes do jogo, e ele já vai com a templária dele assistir o jogo do Vascão hoje. Então mandar um abraço para ele aí, tamo junto, irmão, saudações vascaínas. Então, esse é o primeiro registro que eu queria fazer para vocês do carinho que a galera aí de Brasília teve com o Vasco. Bom, indo numa maré aí de um clima legal, de coisas bacanas, o Vasco inaugurou o espaço Gatorade, que é uma área de hidratação e também de interação, de troca de ideia, né? Como se fosse um espaço destinado ali para um happy hour, sendo que de uma maneira regrada para atletas, né? Então o Vasco inaugurou, tá passando para vocês aí no canto da tela. É bem legal, cara, bonito, sofisticado. O Vasco é um dos primeiros clubes no Brasil a ter isso, tá? Então foi uma parceria que o Vasco fez com a marca e é um local ali onde os jogadores vão poder sair, sentar, trocar uma ideia, conversar, bater papo, repor também seus eletrôlitos, bebendo ali um Gatorade. Então parabéns ao Vasco aí, mais uma coisa bacana, lembrando que a área molhada vai ser inaugurada muito em breve, muito provavelmente ainda no mês de julho, tá? Então logo tiver pronto a gente vai ter aí as imagens. Então parabéns aí à gestão do presidente Pedrinho nesse aspecto. Quando é para criticar a gente critica, quando é pra gente elogiar a gente faz os elogios também necessários. Beleza? Tá feito o registro. Sobre outra área, o Vasco também está no processo de pintura da arquibancada de São Januário. O Vasco vai passar uns dias fora, jogo agora em Brasília. De lá o Vasco já vai direto para Quito para poder enfrentar a equipe do Del Valle pela Sul-Americana. E nesse período aí que o Vasco vai estar fora, a arquibancada de São Januário está sendo toda ali pintada. Sempre importante frisar, a Força Jovem inclusive está ajudando na pintura da arquibancada. Até a própria Força fez alguns conteúdos, alguns materiais divulgando ali que eles estão ajudando na pintura. Então é sempre importante fazer esses comentários, porque a galera às vezes não sabe exatamente tudo que as organizadas fazem. Sempre participam de campanhas sociais, época de Páscoa, Dia das Crianças, campanha do agasalho, sair para entregar refeição na rua. Então tem muito trabalho social bacana. Então parabenizar a diretoria aí do Fabinho, do Marcelinho, e não só a Força, tá? As outras organizadas se envolvem com esse tipo de ação. A GDA faz bastante, inclusive. Então tá feito aí o registro para vocês, beleza? Galera, caminhando agora para a reta final, queria antes só lembrar vocês, olha o casaco novo do Vascão, coisa linda, espetacular. Tem uma galera que gosta de usar com lacinho, tem uma galera que bota isso aqui para dentro ou arranca o capuz, né? Tem aquela rapaziada que gosta de parecer aqueles personagens aí, né, de mago, de desenho, usa esse capuzão grandão aqui. Enfim, esse casaco novo do Vascão lindo, acabou de chegar nas lojas Gigantes da Colina, e você pode estar adquirindo na Gigantes da Colina Recreio, que é a nossa parceira no canal Futebolaço. Tá passando para vocês aí na tela o Instagram deles, o link
do WhatsApp tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Chama eles lá, fala que veio do canal Futebolaço, que hoje você vai ser muito bem atendido. Tem vários itens em promoção na loja. Você usando meu cupom ainda ganha 10% de desconto. O cupom é Dieguinho10, mas fala que veio do canal Futebolaço. Lembrando que só não tem esse desconto no meu cupom para itens de lançamento. O casaco chegou agora e as camisas da nova temporada não, mas do restante, tudo você consegue usar aí o meu cupom. Gigante está colhendo recreio, parceira do canal Futebolaço. Bom, começamos o vídeo falando de tanta coisa legal, vamos agora partir para uma parte, infelizmente, mais sensível e chata. Tivemos uma treta pública ontem aí, o ex-patrocinador do basquete do Vasco da Gama, grande vascaíno, tem que sempre ser exaltado e lembrado por tudo que ele fez pelo Vasco e pela modalidade. O Pedro Ortega, mais ou menos ali no mês de maio, ele anunciou que estava de saída do Vasco, que não ia mais ser patrocinador e nem ser um dos cabeças ali do basquete. E o Pedro Ortega, ontem, ele acabou fazendo uma sequência de stories meio que desabafando e também fazendo algumas denúncias e explicando um dos motivos que ele estava saindo do Vasco. Não vou nem comentar muito não, vou deixar com vocês o próprio Ortega falando e já na sequência isso deu repercussão, né? A diretoria do Vasco Associativo, através do segundo vice-presidente geral, o Renato Brito, decidiu se posicionar. Eu vou deixar com vocês aí a sequência, né? O Ortega e depois o Renato Brito, e aí eu volto para dar a minha opinião, os meus 25 centavos de contribuição nessa situação para a gente encerrar o vídeo. Confere aí. Eu queria falar com vocês, muita gente mandou mensagem criticando, outros elogiando, outros agradecendo, para deixar bem claro que eu, Pedro Ortega, não faço parte mais de nenhum projeto Vasco, F7, basquete, futsal, ping-pong, não faço mais parte de nada, e nem vou continuar com nada também. Então assim, o basquete hoje depende hoje totalmente do associativo, tá? Não depende mais de mim. Foram 2 anos lá, das 2 temporadas, onde eu fiz tudo sozinho, tá? Então deixo bem claro, não teve Vasco, não teve ajuda nenhuma. Não tô falando da outra gestão, da próxima. Então assim, isso não aconteceria porque não é um esporte que dá resultado para o Vasco. Só que até no basquete eu consegui deixar dinheiro lá. Mas enfim, isso é pauta para outro tempo. Depois eu falo com mais calma sobre isso, mas deixar bem claro que não faço mais parte de nada e nem farei mais. Não tenho mais estômago para lidar com esse tipo de coisa. Então hoje eu não faço mais parte de nada. E quando eu digo que é estômago para lidar com isso, eu preciso de um pouco mais de tempo para falar. Né? Eu, lembrando, não tenho necessidade política nenhuma do Vasco. Não tô cagando para quem é o presidente, quem vai ser, quem foi. Tô cagando para isso tudo. Eu sou torcedor e quero ver o Vasco bem. Foi o que eu fiz. Peguei o meu dinheiro do meu bolso, botei. E uma coisa, eu fui um dos poucos que botei dinheiro de verdade sem cobrar. Porque geralmente quem empresta dinheiro pro Vasco cobra depois a juros. Eu coloquei muito. E outra, o basquete deixou dinheiro no Vasco. Por mais que seja pouco, eu desci nessa temporada agora 600 conto, na outra 300. A quadra eu paguei do dinheiro que eu captei. Então assim, foi mais de 1 milhão e pouco que deixou. E sei lá o dinheiro pra onde foi também. Então assim, eu falo o que eu quiser aqui, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, tá? Eu não tenho rabo preso com ninguém. E quem não gostou também, tá? Eu tô falando também. Então, deixamos o dinheiro lá e o dinheiro, ó, puf, sumiu. E eu preciso de muito mais tempo para conversar, para falar sobre isso tudo. Lembrando, galera, não tô falando de mal de A, B ou C não, tá? O Vasco é muito grande, se eu tiver muito grande, então assim, é difícil fulano ficar de olho em todas as coisas, outro ficar de olho em outras coisas. Eu só quero que o Vasco, né, volte, como todo torcedor quer, né? Sei que é um trabalho difícil pra caralho, mas a gente pode chegar lá. Mas é isso, tá? É isso. E lembrando, eu não tenho vontade nenhuma com a política do Vasco, não tenho vontade de ser nada dentro do Vasco, só sou torcedor. Então isso foi um grande problema também que teve. Depois eu vou falar um pouco com mais calma, ter que fazer um vídeo longo explicando tudo. Então deixando bem claro também que eu não tenho vontade nenhuma de participar da política do Vasco, não tenho nada. Só sou torcedor, espero votar nos próximos anos e só isso aí, e acabou, não tenho vontade nenhuma, tá? Muita gente confunde isso mas não tem a menor chance. Eu tenho 33 anos, não tenho a menor chance de fazer nada politicamente no Vasco. Vamos lá. Um dos motivos assim que começaram a me enjoar, né, para poder sair. Nessa hora, quando eu vi isso aí, eu falei, mano, vou sair. Assim, eu não sou do cara que eu tenho tempo de ficar conferindo a conta do basquete, né? Eu não tenho essa capacidade de ficar com ele, porque eu tenho, caralho, hoje eu tenho 4 empresas, não dá. Então não dá.
E aí, eu pensei, vou confiar quem tá lá dentro no Vasco, show. E tem viagens, o time do basquete viaja. Aí eu fui olhar uma viagem, o custo de uma viagem para São Paulo tava dando 84 mil. Aí eu peguei pra ver, 80 porrada de mil. Eu falei, calma aí, gente, isso aqui tá errado, mano. Isso aqui tá errado, não é possível, não tem como custar 84 mil. Fui fazer as contas de alimentação, por dia dava 380 por dia. Nem eu gasto 380 por dia de alimentação. E olha que eu posso, e nem isso gasto, não tem como. Almoço, lanche, janta, calma aí, de jogador é normal, é arroz, feijão, é o lanche, a fruta, sei lá, o whey protein, não sei, irmão. Não dá. Quarto, 1.000 e pouco. Peguei pra fazer, falei, não, isso aqui tá errado. Peguei um pra fazer, deu 30 e poucos mil. Era superado. E lembrando, não estou falando mal de ninguém, não. Só estou falando o que acontece e qual foi a minha experiência. Foi uma experiência ruim. Financeiramente foi uma experiência ruim. E como eu falei, no meu intuito em nenhum momento era ganhar dinheiro, não era nada, mano, não era nada. Até porque, eu vou te falar a verdade, vamos botar no plano limpo, eu gastei uns 3 milhões de reais. Tá, eu gastei uns 3 milhões de reais. Se for botar tudo que eu fiz lá, deu um pouquinho mais. Tá, deu um pouquinho mais. Eu não emprestei pra voltar pro clube, não. Eu dei. Eu fiz porque é uma lembrança que eu vou ter pro resto da minha vida. Foi uma parada, meu irmão, especial pra caralho. Assim, muito foda. E não me arrependo, tá? Não me arrependo. Só que, tipo assim, aconteceram coisas que foram me enjoando. Então, assim, é difícil até quem tá de frente acompanhar tudo isso, que ele nem sabe o que tá acontecendo, porque é muita coisa. No Vasco tem muito problema, né? Então é problema o dia inteiro pra resolver. E o basquete não é uma prioridade. Isso é óbvio, mas enfim. Então, obrigado pela galera que apoiou. Galera, pô, foi uma experiência, mano, incrível. Foi realmente muito, muito, muito maneiro. Eu lembrei de outra agora também, sobre o futsal, né? Ter saído. Não é sobre o Diego, não. O Diego, cara muito firme lá. O futsal tá em pé hoje porque o Diego faz mágica lá. E aí eu tô lá também jogando. Aí tava jogando, aí me ligaram. Uma das coisas que me queimaram também pra sair do futsal. Então, quando eu ia jogar, eu treinava 2, 3 vezes na semana. Quando eu não ia jogar, que o jogo era fora, alguma coisa do tipo assim, eu não ia treinar, porque, pô, eu tenho que trabalhar, meu irmão. Então, quando eu ia treinar lá, eu demorava, cara, o dia inteiro. Então, assim, não dá, eu tenho que trabalhar. Pô, como é que eu ia conseguir bancar lá sem trabalhar? Então, não dava, eu tinha que trabalhar. Então, era uma figura ilustrativa só ali do futsal. Então, quando eu jogava 2 minutos. Aí me chega um dia, não, então, tu vai ter que começar a treinar todos os dias. Eu falei, como é que é? Não, por causa do mal-estar. Eu falei, na moral, vá cu que eu vou treinar todos os dias, pô. Eu não sou atleta, meu irmão. Tu tá de saco, pra tu ver, irmão. Enfim, depois que a gente pegou lá, fomos campeões carioca depois de 21 anos. Não tinha dinheiro nenhum, a gente pegou, fez tudo e fomos campeões carioca. Aí, hoje, o que tem lá hoje, eu posso bater no peito e falar que se não fosse eu, não tinha nada. Não tinha nada. Mas o trabalho tá sendo legal no futsal lá, o time bom, tá sendo maneiro, deram continuidade legal, tá? E aí nessa parte foi que me queimou. Eu falei, caralho, eu tô fazendo de tudo, colocando dinheiro, arrumando patrocínio, visibilidade, caralho. Vem pra mim, você tem que treinar porque vai criar um mal-estar. Vai tomar. Então, tipo assim, era sempre pessoas querendo minar, tá ligado? Querendo te minar o tempo inteiro. Em vez de falar ali, Ortega, mantém, pô, quando for jogar, mano, pô, Campeonato Carioca. Eu criei uma liga, irmão. Liga Ortega Tips do futsal do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, vai criar mal-estar, irmão. Assim, era sempre coisas pra te minar. E conseguiram. Essa é a verdade. Então, tipo assim, tu vê, criei uma liga, gastei dinheiro do bolso pra criar uma liga pro Vasco não ficar sem competição pra jogar. Peguei os patrocínios pra jogarem. E aí, você tem que treinar. Meu irmão, o treinador nem ligava. Os moleques se amarravam, mano. E aí lá de dentro, tava lá do outro lado, que não me viu treinando um dia. Ó, você vai ter que treinar. Pô, eu falei, bem simples. Eu vou treinar quando eu quiser. E vou continuar jogando. E ponto final, pô. E não ia ninguém ter pra barrar. Não ia ninguém barrar, irmão. Podia ser o cara que fundou o Vasco. Eu ia jogar quando eu quisesse. Então, tipo assim, tu vê que se eu tenho um cara fazendo o que eu fiz pelo Vasco ali, pô, mano, vai lá. Ortega, tu joga 1 minuto, 2 minutos. Treina lá antes do quando você for jogar. Vai dar uns treinos 2 diazinhos, pra não, né? Óbvio. Oi, pessoal. Renato Beto Neto, segundo vice-presidente geral do Vasco. Me dirigindo agora aos sócios torcedores. Primeiro, lamentar muito as declarações e postagens que foram feitas pelo nosso patrocinador do basquete, Pedro Ortega. São denúncias muito irresponsáveis, muito graves, e enfim, acho que o Pedro vai ter que, obviamente, provar essas denúncias no fórum adequado. Mas, toda sorte, até por um dever de transparência com o sócio do Vasco, a sócia do Vasco, eu queria fazer alguns esclarecimentos bem curtos, né? O Vasco, ele na verdade só executa o orçamento que os gestores do basquete mandam para o Vasco. Então, sob esse ponto de vista, e falando sobre os dois pontos que o Ortega
aborda nos vídeos, né, sobre a questão do hotel. Como é que funciona? Os gestores do basquete mandam para o setor de compras do Vasco a necessidade da viagem, o setor de compras orça e devolve para eles. Em uma viagem específica, os gestores entenderam que o valor da cotação poderia ser melhorado. Não houve essa diferença de 80 para 30 mil, isso não é verdade. Só que nessa viagem específica os gestores conseguiram uma tarifa um pouco melhor, se não me engano, 5 a 8 mil reais de diferença. O Vasco simplesmente foi lá e executou o orçamento que eles determinaram, como poderia ser sempre. Na verdade, se o basquete quisesse organizar e cotar 100% das suas viagens, assim faria. Em relação ao 1 milhão de reais que sumiu, primeiro é bom lembrar que o Ortega era um patrocinador, não era o maior patrocinador, mas era um dos patrocinadores, e bem relevante, bem importante. A gente, obviamente, reconhece a importância dele no projeto, mas o dinheiro era para bancar o time de basquete do Vasco. Como é que funciona? Os gestores do basquete têm um grande orçamento, o Vasco executa. No fim de cada temporada, há um encontro de contas. Por exemplo, na temporada passada, o projeto deu um resultado positivo e esse valor foi naturalmente reinvestido na própria modalidade. E é de causar muita estranheza as declarações do Ortega, porque o Vasco e os gestores estão exatamente neste momento. Eles estão neste momento batendo as planilhas para que haja o fechamento. Não há o fechamento ainda. Então, isso de que botou 1 milhão e sumiu é uma tremenda inverdade. Até porque esse número nem existe ainda, ou seja, não há nenhuma definição se o resultado do projeto desse ano foi positivo ou não, e se ele for positivo, naturalmente que será investido no projeto ano que vem. É bom lembrar também que quando ele diz que o Vasco nunca ajudou basquete, não é verdade. O Vasco, além de colocar a sua estrutura física, estrutura de pessoal, departamento jurídico, departamento financeiro, departamento de compras, o Vasco usa a CBC para comprar passagens para o basquete. O basquete é o principal beneficiado com isso. Só esse ano foram 450 mil reais de passagens. Então o Vasco sim tem uma participação no projeto. Enfim, então é uma série de inverdades e informações truncadas que infelizmente o Ortega deu. Por fim, eu queria deixar aqui uma mensagem para o sócio sobre a continuidade da modalidade. O Vasco segue lutando com os seus gestores, com o Gigi e com o Cauê, pelos caras que a gente tem muito apreço, na manutenção da modalidade. A gente está correndo atrás de patrocínio, de viabilizações, fazendo reuniões juntos, colocando a nossa diretoria de marketing à disposição do basquete, nossa diretoria comercial, tentando também pelos nossos contatos, através do presidente Pedrinho, da nossa diretoria, para que se resolva o basquete. A gente é super satisfeito com o resultado do basquete, a gente quer continuidade e a gente está, a diretoria do Vasco está andando junto com os gestores nesse caminho. Infelizmente, o Ortega preferiu tomar outra linha, e a gente lamenta, tá? Mas super alinhados com os gestores do basquete na tentativa de fazer o projeto crescer cada vez mais. Obrigado. Bom, galera, sobre a confusão em si, quem tá certo, quem tá errado, o que é verídico, o que não é, a gente não acompanha, na verdade, as entranhas do associativo, principalmente nas outras modalidades. O que a gente acompanha, de fato, é o futebol. Eu nem condição de opinar quem tá certo, quem tá errado nessa confusão eu tenho. Eu vou me ater aqui a algumas coisas específicas para também não dizer que eu não opinei, não comentei nada sobre a situação. Primeiro, pegando já a parte do associativo. Cara, que vídeo mal feito. O Ortega, que estava fazendo só uns stories, dirigindo no carro, tinha recém parado o carro. Pô, cara, a qualidade da imagem, né, a centralização e tal para se posicionar, falar sobre um tema sensível, é muito melhor, tanto no áudio, na qualidade da imagem, né, a forma como ele posicionou a câmera para poder gravar. No caso, ele com certeza foi o telefone dele. Pô, aí o Vasco, o associativo, ali é o Vasco, né? Vai fazer um vídeo institucional para rebater uma denúncia, né? Uma fala importante e pesada de um ex-patrocinador. E o Vasco me apresenta um vídeo com aquele enquadramento, com aquela qualidade de imagem. Com certeza aquele vídeo foi gravado por uma câmera de celular, uma câmera que nem é muito boa. De repente isso foi passado para alguém por WhatsApp. E aí quando passa por WhatsApp ele reduz muito a qualidade original do vídeo. Pô, o Vasco posta o vídeo, ele tá ali cortando um pedaço do pé do Renato Brito. Então assim, cara, esse tipo de coisa no Vasco irrita, sabe? Você vê, infelizmente, eu tô falando do vídeo, não tô nem entrando ainda no teor do que um, do que o outro falou, que passa, e vi muito comentário negativo nesse sentido, aquele viés de clube associativo, de amadorismo, que irrita a torcida do Vasco. Então esse é um ponto que eu queria emitir aqui. Sobre os posicionamentos do Renato Brito, a respeito do que o Ortega disse, eu não tenho condição nem do que um falou e nem do que o outro falou, dizer quem está certo, quem está errado.
Pelo que o Renato Brito falando bem no início do vídeo, dá a entender de que eles devem, inclusive, processar o Ortega, porque ele fala que eles vão debater isso no local apropriado, alguma coisa nesse sentido no início do vídeo. Então acho que o clima subiu um pouco. Agora, pegando também agora o lado do Ortega para falar algumas coisas, o Ortega era patrocinador do basquete do Vasco e, ao mesmo tempo, ele, de vez em quando, em alguns campeonatos, ele participava, atuava como atleta do Vasco mesmo, como ele mesmo disse, jogava 1, 2 minutos, não sei precisar se foi isso mesmo ou não, porque eu não acompanho a modalidade. Ele diz que com o treinador e com os jogadores não havia problema, mas alguém da diretoria, digamos assim, começou a ficar pentelhando ele ali. E ali, cara, eu acho que houve uma falta de tato e de sensibilidade de ambos os lados, beleza? Pô, o Ortega faz o que faz, pô, o cara resgatou, voltou a dar dignidade ao basquete do clube. Pô, cara, esse cara tem que ter um tratamento diferenciado, ponto. Isso não cabe opinião. Porém, tudo dentro de um limite. Não é porque eu sou um grande patrocinador, que eu faço muita coisa pelo clube, tô falando eu, não eu, Diego, né? Tô usando uma figura de linguagem apenas aqui. Que aí você pode fazer o que bem entender dentro do clube. Não funciona assim. Então, poderia ter tido uma conversa de uma outra forma, já que de repente, pô, cara, é o esporte profissional do Vasco. De repente o incômodo que rolou foi da questão de, cara, pô, treina quando quer, joga quando quer. Enfim, eu acho que a coisa poderia ter acontecido de uma outra forma. Pela forma como o Ortega narra, parece que foi uma coisa meio de alfinetada, meio de jogar piada e tal. A forma como ele rebate também eu não acho a mais apropriada. Ah, que se dane, quero ver quem vai me barrar. Se eu quiser jogar, eu vou jogar e ponto final. Não é por aí também, né? A gente está falando do futsal profissional do Vasco, entendeu? Por exemplo, ele fala da questão da visibilidade. O Ortega é um influenciador gigante, inclusive participou já de realities importantes e famosos aí. Sim, poderia inclusive ter sido feito um trabalho de marketing para usar a visibilidade e a audiência que ele tem e trazer para a modalidade. O Fred jogou no Magno Futsal, ali ele se dedicou, treinou junto com times, viajava, jogava em casa, jogava fora. O Cartoloco passou um período também jogando Resende aqui no Rio de Janeiro. Então tem alguns influenciadores que já fizeram trabalhos com o clube, seja no campo ou no futsal. Então poderia se montar um projeto de fato e usar a visibilidade dele. Só que da forma, aparentemente, sem acompanhar, sem ouvir ninguém, da forma como ele expressa, não é legal nem de um lado e nem do outro. Nessa forma, de repente, talvez sem tato, como ele coloca de, não dá pra ser assim e ponto. E ao mesmo tempo ele também, mesmo sendo um grande patrocinador, um grande vascaíno, também fala, que se dane, eu vou fazer ponto final e é assim, acabou. Eu acho que não é por aí. Então acho que faltou sensibilidade e tato de ambos os lados para conduzir essa treta específica do futsal. Agora já a questão administrativa, de dinheiro, do que fez, deixou de fazer, aí eu não tenho condição de opinar, não acompanho o associativo no íntimo, muito menos o basquete. Tá bom? Mas de fato o Ortega tem um serviço absurdo prestado ao Vasco. E voltando no associativo, eu acho que a forma como foi produzido ao vídeo, ou pelo menos que foi postada, foi muito mal conduzido. Não foi legal ali e passou um quê de amadorismo e se explicou muito pouco também nesse próprio pronunciamento. Enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, tendo novidade eu trago pra vocês aqui no canal. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta lá, tamo junto, valeu, fui!